Começou aí, né? Começou, pastor. Eu sou gravado. Viu, pastor? Não, foi. A respeito da alma, o que é condenado lá na frente vai ser a alma, né? A condenação, por que a condenação é do problema da alma? Porque o espírito humano, nosso espírito, o Espírito Santo toma conta dele. É tipo assim, acho que o pastor Welton entende isso daí. O nosso espírito é onde está o Espírito Santo também. E quando o nosso espírito libera as ordens para a nossa alma agir, ele primeiro passa pelo nosso cérebro. O cérebro fica do lado esquerdo, né? Então, passa pelo cérebro e vai para o sistema espiritual, onde que a alma está instalada. E essa alma que está instalada, ela envia mensagem para o nosso corpo, para a gente falar, cantar, adorar a Deus, e fazer o que você... E fazer tudo aquilo que vem vindo às ordens. Deixa eu ver aqui. Carlos Humberto. Seja bem-vindo, Carlos Humberto. Então, o nosso sistema funciona, é uma máquina, né? A nossa cabeça é uma máquina. Por isso que você já viu falar que macumbeiro fica 7 dias dentro de um quarto, comendo coisas consagradas e bebida e tal, fazendo a cabeça para poder servir Satanás. Você já viu falar nisso, né? Fez a cabeça lá no terreiro, o macumbeiro fez. E esse pessoal que faz a cabeça, quando ele resolve... Deixa eu pegar mais uma pessoa. O Magton chegou, seu amiguinho, ó. Então, Ele avisou aqui. quando uma pessoa passa por isso e abandona o terreiro, dificilmente fazer uma libertação de uma pessoa dessa. Se não for uma pessoa já treinada para fazer libertação, só fica manifestando 1 ano dentro da igreja, não para, a vida dele vira um bagaço e acaba que o diabo consegue tirar ele da igreja. Às vezes ele fez uma aliança com o Senhor Jesus, recebeu Jesus como Salvador e fez uma aliança com ele, mas ele esqueceu de quê? De tirar a aliança que ele tinha feito, a cabeça lá no terreiro. É ou não é? Então, para nós conseguir tirar ele dessa situação, nós temos aqui o pastor Marco, ele mexe muito com isso. Às vezes ele sai pela rua, vê umas macumbas lá queimando lá nas encruzilhadas, ele põe fogo, não está queimando, põe fogo, né? Aí ele faz muita coisa. Ele é da área de libertação já tem muito tempo, mas ele quase não participa das aulas. E, então, hoje ele resolveu, e ele é uma pessoa que trabalha muito nessa área, ele faz o Toca e Revela, já deve ter uns... Quantos anos, Omar? Faz assim, ó. Quantos anos na mão? 5 anos. Ué, você falou, moço? 5 anos. Deu certo aqui, ó. Apertei ali. Ah, você conseguiu. Para você desligar o telefone, você aperta em cima. É a mesma florzinha em cima. Você entendeu agora, né? Entendi. Então agora você vai ficar bom para mexer com isso. Então, o nosso sistema é muito especial. Veja bem, quando o Espírito Santo dá ordem para o nosso espírito humano, porque o nosso espírito, ele é intocável. Demônios não podem ir atacar nosso espírito, ele é separado da nossa alma, não pode.
Porque existe o corpo, a alma e o espírito. 3 dimensões. Por isso que eu já vi, não sei se você também já viu falar, poxa, esse irmão, essa irmã aí, ó, tá na igreja tem 10 anos e eu fui orar por ela, ela manifestou demônio. Mas aí você tem que identificar o seguinte: se o problema está, o pecado está no corpo dela, no físico, que foi o pecado que aconteceu no físico, ou se foi no sistema espiritual, na alma, e seus conjuntos da alma. Porque no espírito não foi. Porque o Espírito Santo não aceita demônio aproximar do nosso espírito. Está protegido pelo Espírito Santo. Então, esse aí é real. A realidade é essa. A ordem vem do espírito, cai ali passa pelo cérebro, o cérebro envia para a alma, o sistema espiritual, a mente, e dali é lançada a ordem para o corpo executar. Por exemplo, se a pessoa não tem Deus, nada, é do mundão mesmo, as ordens que vem tudo de Satanás. Deixa eu entender uma pessoa aqui. As ordens vêm, por isso que há tanta morte, há drogas, há esses problemas todinhos que a gente vê aí na televisão. O Wellington, aqui tem outro. Ah, não, você que entrou aí agora, o Wellington. Fala aí, irmã. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Vocês entenderam como é que funciona? Então, você é crente. E aí vem uma ordem, se você estiver dando lugar no seu sistema espiritual e da moleza, acaba que vem mensagem contaminada do cérebro para o seu conjunto de alma. Ali todas as partes da alma ali, pode ser atingido por uma ordem furada. E aí você pratica uma coisa errada. É porque você sabe que vem muita coisa para a gente nos pensamentos, manda muitas ordens. Agora você tem que identificar se aquilo lá é de Deus mesmo. Porque se não é de Deus, você não vai aceitar. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Começa a me ajudar aí, tá? Porque esse negócio aqui é complicado. Tem mais alguém que entende? Pode falar. E o que eu vejo, pastor, também, lidei com um caso aqui esses dias, a falta de perdão, né? Aí o Satanás deita e rola. Quando a pessoa não Pois é, perdoa, a falta de perdão, ela é almática, né? Ela é, vem da alma. também. Então, sobre isso daí, a gente já tem falado muito sobre isso. Por quê? Na alma que estão os problemas que o diabo coloca. Veja bem, É, continua aqui. Tem outra pessoa que quiser falar alguma coisa aí? é porque ele Tem? fica. A moça lá que eu tirei, que ela tentou suicídio, estava em cima da ponte. Nós estávamos no Certo. jejum. Ela queria se matar mesmo. E queria, estava em cima da ponte para suicidar. Aí, tá vendo minha esposa. O Espírito Santo tocou nós para nós ir perto da nossa casa. Não fala pontilhão, eu falo pontilhão, não sei como que vocês falam aí. Chegou lá, ela agarrava, para ela não ouvir a palavra, é ficar com as duas mãos de jeito assim, Aham. agarrado, e o Satanás falando no ouvido dela, suicida, suicida. Ele te, Insistindo, né? trai, ele te traiu, você não vale nada, você não é nada. E a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, que ele fica 24 horas, né? 24 horas. O diabo estava falando, ele deveria ser o marido dela, né? É, você não Então. vale nada. Ih, nossa, deu dó daquela manhã. E aí, vocês conseguiram tirar ela da beirada lá da onde ia pular? Não, aí tinha uns rapazes agarrando ela e fazendo, solta. Falei, em nome de Jesus, com as forças quebradas. Tirei a mão, expulsei. Aí ele falou, pega ela e leva ela. Pegaram, puseram no carro e levou embora. É, Entendi.
É complicado isso aí. Isso não é fácil, não. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Quando a alma é de uma pessoa... Quando a alma é de uma pessoa crente, seja homem, seja mulher, crente, mas é religiosa, o que você acha que acontece com ela, com essa pessoa? É crente, mas é religiosa. O que vocês me falam? Religiosa que eu falo... Nada, pastor. Oi? Não acontece muita coisa, não acontece nada. Mas o diabo pode atacar essa pessoa. Sim, do lado de Deus é difícil de acontecer as coisas, mas o diabo acontece muitas coisas. Pois é, porque se ela for uma crente religiosa que tem muitos problemas para resolver, para anular, por exemplo, tem pacto valendo, tem maldição hereditária, tem tudo isso. Então, as religiosas falam, tem aquela história assim, ó, recebeu Jesus, se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas Desse velhas já jeito aí. passaram. Eis que fez tudo novo. Então, na hora, eles falam assim, ó, as religiosas, os religiosos, eles Acabou. falam assim, ó, olha, aqui não precisa mais fazer libertação nenhuma, acabou, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas as alianças continuam lá, porque elas não quebrou as alianças. Eles falam que não tem essa história de maldição hereditária e tudo. Então, essa alma, ela está sujeita a um ataque de demônio. Por isso que nós que ministramos, nós temos que procurar a passar para frente os ensinamentos, para poder crescer um pouco dentro das igrejas, para ajudar milhares de pessoas que estão aí sofrendo e padecendo, meu. Então, por isso que Deus levantou esse grupo para ajudar as pessoas que estão padecendo dentro das próprias igrejas. Eu penso assim, não sei você. Por isso que eu falo para os alunos, gente, começa a ministrar. Começa a ministrar. Não faça isso, não. Você já tem a unção na mão e fica com medo. Viu, Não pastor? precisa ter medo. Fala. E todas as pessoas, desde quando eu recebi essa impartição do Senhor aí, do Toque Revela, todas as pessoas que eu ministrei, foi tudo crente. Exato, é tudo crente. Tudo crente e tudo problemático também. Aqui conosco aqui é mais obreiro, vem de outra igreja. Nós atendemos muito isso. Dá dó. E pastor Antônio, Oi. aqui é o Wellington. Wellington, você entrou no grupo, ó, foi hoje? Entrei semana passada, sábado passado. Semana passada. Pastor Antônio, que eu entendo é o seguinte, nós somos corpo, alma e espírito, né? Somos corpo, alma e espírito. Então, quando a pessoa não tem Jesus, a alma e o espírito é colado, né? E o Espírito de Deus faz a separação da alma e do espírito, né? Então, a alma não se converte. Pode ver que sempre a palavra de Deus fala em espírito e adorar em espírito, não adorar em carne, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem música ímpia, fazem música falando de Deus, gostam, mas não está adorando em espírito, porque não tem espírito de Deus, mesmo que a letra fale de Deus. Pois é, esse daí é o problema principal dos crentes hoje. E... A alma que é, eu tô falando, a alma que é a cobiçada. É verdade. E essa alma cobiçada, ela acaba tomando a taça da doutrina de Satanás, porque ela não entende como é que funciona. Sim, verdade. Por exemplo, Judas ele tinha um problema na alma. Pedro tinha problema na alma. Tinha também. Por quê? Porque o que ele carregava desde a infância, do lado de Jesus ele tinha a permanência. Ele era alterado, ele era nervoso. Tá vendo?
já ajuda, e tinha maneira, já tinha egoísta com valores, né? Então, assim, a alma é o que não converte. Por isso que você pensa ao espírito para vivificar em nós, para abafar o desejo da carne. Exatamente. Então, por isso que pastores, tem apóstolos que caem muito lá, aconteceu com o pastor, porque, na verdade, ele deu mais legalidade à alma das coisas, sentimentos, do que o próprio espírito. Porque o espírito é tipo fazer um cobertor da alma. Exatamente. Quanto mais você cresce no espírito, mais abafado fica o desejo da alma. Fala, deixa o Elton falar um pouquinho aí. Fala, Magaton, Luiz Magaton. O homem do Paraná. Cadê ele? Ô, pastor Antônio, shalom para todos aí, boa noite. Boa noite. Aumenta mais o seu telefone aí, o seu... Está muito baixo. Aumentou agora? Aumentou agora? Sim, Melhorou. eu acredito que nós vamos lutar contra a nossa alma, a jornada toda da nossa existência, mas nós precisamos andar no Espírito, que a nossa alma esteja subjugada ao domínio do Espírito, mas ela precisa estar liberta, porque o que é liberto em nós é a nossa alma. É na nossa alma que reside desejos carnais, é a nossa alma que, por exemplo, a serpente entra, né? Todo mundo já sabe a serpente, ela entra na alma, ela não entra no espírito. Às vezes a pessoa é crente, é serva de Deus, é salva, mas tem a serpente na alma. Então, assim, existem várias situações que a pessoa é liberta na alma. A depressão é na alma, enfim. E ali existem vários fatores que nós precisamos ministrar. Deixa eu completar um negócio para você, Luiz. Ô, Luiz. Pode falar. A libertação é para a alma e também para o corpo. Isso mesmo. Concordo plenamente. O corpo também, porque tem algumas doenças que elas se originam na alma e manifestam no corpo. E existem algumas doenças também que atingem o nosso corpo fisicamente. Doença almática que você está falando. Isso, psicossomática, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, não existe nada mais importante para nós, né, do que o Senhor é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não existe Ele nos protegendo. E para isso, temos que aprender a ajudar os crentes a entender que ela, no momento que ela vem para o reino de Deus, ela tem que passar por uma operação pente fino. Quando a alma passa por uma operação pente fino, aí ela vai ficar legal, não vai manifestar mais, demônio não vai atacar, porque não pode atacar. Como diz a Bíblia, não deis lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo na alma? Por isso que ele vem. Então, a gente fazendo a operação pente fino, acabando com toda a legalidade, essas pessoas vão viver muito bem aqui na Terra. Deixa eu receber mais uns aqui. Não é isso? Então, o que eu vejo? Muitas vezes, principalmente a parte feminina, que geralmente eu não sou contra o que eu vou falar aqui, eu sou a favor delas se cuidar, arrumar o cabelo bem arrumadinho, né? Ficar bem bonita para ir na igreja adorar ao Senhor. Porém, tem pessoas que passam do limite, acha que esse zelo, né, passa do limite do que buscar a Deus na frente de tudo, né? Temos que buscar em primeiro lugar a Deus, mas as mulheres, elas têm que fazer mesmo as toaletes, né? O homem não está nem aí. O homem é bicho muito... O Marcão aí, ó. O Everson, não fica mexendo com isso. Agora, as mulheres têm que fazer isso para ficar, né? Bonita, lá na igreja e tal.
Isso é normal acontecer com todas. Mas isso não é pecado. O pecado é ficar buscando qualquer coisa na frente de Deus. Em primeiro lugar, buscamos a Deus. Em segundo lugar, essas coisas aí, ok? Tem alguém que quer falar? Tem alguma coisa que quer falar aí? Tem alguém que quer falar? Então, temos que ter cuidado, um cuidado especial com a nossa alma. Mais do que tudo, mais do que o nosso corpo, mais do tudo que você tem, tudo tem que ser dessa forma. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Diz o provérbio 31:30. Lê provérbio aí, alguém? 31:30. Tem aí uma Bíblia aí? Lê aí para nós. Provérbios 31:30 fala o seguinte. Vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Tá difícil de achar aí, Emerson. Enganosa é a graça. Esse? 31:30. É. A beleza é enganosa. Isso, enganosa é a beleza, e vã a formosura. Mas a Então, mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. entendi. É isso mesmo. Fala aqui, ó. Em 31:30 isso aqui. A beleza, enganosa é a beleza. E o que mais você falou? E vã a formosura. Exatamente. E a formosura, né? A Isso, formosura que fala, isso é passageiro, não é? Na vida isso. de um homem, de uma mulher. Passageiro. No começo está tudo muito bem. Aí os janeiros. O que os janeiros fazem com nós? Vem deformando, vem deformando. Era mulher e homem. Vem tirando a beleza da gente, e os janeiros vai vindo. Quando. Aqui, ó, o Emerson é novinho, tem quanto? Quantos anos você tem? 38. Rapaz, 38 já tá ficando velho já, hein? Mas a formosura é aos 17, 18, até 30 anos, muito bonitinho, tudo nos devidos lugares. Mas, com o passar do tempo, vai mudando. Eu lembro quando o pastor Marcos aí, ó, ele era bem diferente. Eu não estava nem conhecendo ele hoje, faz tempo que eu não vejo ele. Eu vi ele na cidade ali de Minas Gerais. Como é que Uberlândia? chama? Eu esqueci o Uberlândia. nome. Uberlândia. Não, Uberlândia, né? Preguei até na sua igreja, não foi? Foi. Preguei um dia lá na igreja dele. Hoje você está morando onde? Onde tem igreja? Estou em São Paulo. Ela vai Ué, trazer a história aqui. Em São Paulo. Trazer a história aqui no final do ano. mas você virou paulista, né? Paulista, estou aqui em São Paulo. Mas você tem um monte de paulista aí, ó. Aí, ó, Emerson é São Paulo, a Fafá é São Paulo, o Elton é É. Rio de Janeiro. E tem muito, tá bem misturado aí. Em São Paulo é onde que mais tem ministrante toque revela. Então tem muita gente que já conhece. No interior, na capital. Continua aqui, ó. Você já viu a sua alma? Quem já viu a sua alma? Tem jeito de ver a alma? Não, né? Você já viu sua alma, como é que ela é? A sua alma, acho que ninguém tem condição de ver, não, só se for uma visão. Vou deixar para o Elton resolver isso aí. Olha, se você já viu, levanta sua mão aí e fala alguma coisa. Acho que ninguém vai levantar, né? Pastor, Oi. uma vez o Senhor me mostrou, eu deitada, quer dizer, meu corpo deitado, o meu espírito orava e eu cheguei do lado. Como é isso? Não é minha alma? Você Deus me mostrou isso. Eu era 3. era 3? Eu era 3. E eu me via deitada onde eu estava realmente, e
e via metade do meu corpo orando, como na visão que eu estava. Então, eu era 3, e eu era igualzinha. Então, a alma e o corpo, o espírito, semelhante. Não sei se é assim, vamos perguntar para quem entende, é o Luiz. Me pergunta. Talvez O você Luiz tenha sabe. uma... Sabe não? Talvez você tenha, minha irmã, um arrebatamento de sentidos. Viu, pastor Antônio? Estão me escutando? Talvez você teve um arrebatamento de sentidos, minha irmã. Seu espírito saiu do corpo, um arrebatamento de espírito, desculpa, não de sentido. Você teve um arrebatamento de espírito, quando o espírito sai do corpo, certo? Arrebatamento de sentido, teu espírito fica no corpo. Você apenas adormece. Provavelmente o teu espírito saiu do corpo. Arrebatamento de espírito, levado por Deus. É diferente que os bruxos atuam, que é projeção astral. Então, você viu o teu corpo então foi viu ali você. 2 coisas, então, que aconteceu com a Fafá. Ela viu o corpo dela não saiu de cima da cama, porque é carne, é pesado. Isso. Aí ela teve um arrebatamento, ela ficou vendo ela, então ela viu ela deitada, né? E o meu espírito falava em línguas. É? Eu estava deitada no corpo, mas metade do meu espírito estava sentado, falando em línguas. Você agora complicou muito para nós. Não, eu estava lutando, porque lá na visão que eu tive, eu estava guerreando. Então, eu estava lutando em língua quando eu voltei. Você estava guerreando em espírito com algum demônio. Isso, era uma guerra de espada. Isso mesmo. Na verdade, você foi levada nas dimensões espirituais. O espírito realmente sai, um arrebatamento, é levado em dimensões espirituais. Nós temos o primeiro céu, nós temos o segundo céu, onde acontecem as batalhas espirituais, que é no segundo céu, nas atmosferas espirituais, onde estão os tronos, principados, potestades, e aí tem o terceiro céu, aonde Deus está. Então, você estava no segundo céu, nas dimensões espirituais, guerreando, certo? Em arrebatamento de espírito. Você volta... dá licença, eu não via nada bonito, entendeu? Eu estava lutando, eu sabia que eu estava lutando. Depois, quando eu voltava, glória a Deus. Faz tempo isso que aconteceu. Mas então, aí, às vezes as pessoas falam, eu fui arrebatado, mas eu não vi coisa bonita, mas o arrebatamento é aquilo que Deus deseja te mostrar. E quando você é um profeta dimensional, você sai e vai guerrear nas dimensões. O arrebatamento só mostra só coisa bonita. Não mostra só coisa bonita. Olha, para fazer missões. Sobre o arrebatamento, Luiz, eu já ministrei muito arrebatamento. Eu já fui pregar numa igreja, teve 10 pessoas no chão, arrebatada, falando em língua, igual ela está falando aí que aconteceu. E alguma delas chegou até o reino do céu mesmo, porque elas falaram tudinho o que elas viram lá. Então, o arrebatamento, ele existe, e não é proibido a gente visitar o reino do céu, não. Lá elas cantaram junto com os anjos, e aí a voz saía no corpo ali, eu gravei. Eu tenho esse vídeo. Então, é muito incrível o arrebatamento. Teve 2 irmãs já que não queriam voltar para Jesus, desviada, uma filha de um pastor e outra, e eu falei para ela, vamos voltar para Jesus hoje? Ela disse, agora não. Eu falei, então pode orar mais uma vez para você? Ora. Falei, Espírito Santo, leva ela lá aonde para ela vai se ela não retornar. Ela foi arrebatada até o inferno. E lá no inferno ela viu como é que funcionava tudinho. Povaiada gritando, me tira daqui, me tira daqui. A outra era do louvor, em outra igreja. Ela foi arrebatada, ela manifestou com pombageira, em seguida caiu, apagou, e ali eu não pedi para arrebatar, não. O diabo pegou ela e levou. Não sei se foi isso. Foi espírito, porque levou e ela viu um grande túnel
mais grande, mais grandão mesmo, que foi descendo. E ela desceu por esse túnel, o diabo levando ela. E ela me disse que uma boa parte que ela foi descendo, ela não sentia calor nenhum. Desceu, descendo, descendo, descendo. Quando foi aproximando, ela começou a ouvir a gritaeira de gente, de pessoa. E fogo começou. Quando ela chegou totalmente lá embaixo, mesmo onde ela estava indo, ela começou a gritar também de medo, né? De ficar ali. E quando ela olhou para um lado, sabe quem que ela viu? A mãe dela estava lá. E aquela gritaeira de me tira daqui, me tira daqui. Foi na hora que eu falei assim, Espírito Santo, manda um anjo lá e traz ela de volta. Porque ela não acordava, você balançava, ela parecia que estava morta. Aí eu falei assim, Espírito Santo, manda um anjo lá buscar ela. Aí, quando ela estava nessa peleja lá, chegou um anjo, pegou na mão dela, ela se viu a luz, pegou na mão dela e, ó, de volta. Aí ela voltou ao normal. Falei, o que foi que está acontecendo? Porque ela ficava falando assim, ó, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque ela falou só isso que ela falava. Aí o anjo do Senhor trouxe ela de volta, e aí ela contou o que aconteceu. E aí eu falei, e agora, tu vai ficar aí desviado ainda ou não? Não, eu quero voltar agora. Aí tem que voltar, né? Todas as duas voltaram. Então, uma boa forma de você estar ministrando, para desviado, é você falar assim, ó. Quer voltar para Jesus? Ah, agora não. Você fala, então tá bom, então vou orar mais uma vez. Aí elas gostam de oração. Aí você ora e fala assim, Espírito Santo, leva ela lá, tá, para onde ela vai, lá no inferno, para ela saber para onde ela vai. Rapaz, vai e vê tudo, na hora que volta já querendo a nova aliança com Jesus. Isso é fatal. Então, continuando aqui, vamos lá. Eu parei aqui, ó. Você já viu a sua alma? Ela falou aí, né? Você acha a sua alma bonita? Ela disse também. Continuando aqui, ó. O que se vê, o que se vê é temporal. O que não se vê é eterno, como a alma. Ninguém já viu a sua alma, a não ser em visão, assim, né? Que ela falou aí. Para admirar e dizer assim, ó. Que alma bonita, só Deus vê, a gente acha. Eu acho, né? Que só Deus vê. Se ela é bonita e obediente, e tem salvação ou não, é só com Deus. Ele sabe, o Espírito Santo sabe, porque o Espírito Santo nos conhece desde a barriga da mãe. Ele foi escrevendo a nosso respeito. Salmo 139. Então, lá fala tudo, que ela sabe tudinho a respeito do Marco, da Fafá, do Elton, do Itamar, da minha vida, e de todos que estão aqui, do Luiz. Ele sabe porque está tudo escrito a nosso respeito e continua escrevendo até terminar o nosso tempo aqui nesse planeta. Então, Satanás também sabe o que a sua alma anda aprontando. Sim ou não? O Satanás sabe o que você está aprontando? Sim. 1 Pedro 5, 7, 8. Ele sabe. Sabe o que você a sua alma está aprontando. E aí que mora o perigo para nós que é crente. Muito perigoso isso. Principalmente ouvindo o quê? As ordens que ela está dando para a alma, as ordens, né? Vou virar aqui. Está dando para, aliás, que a alma, o sistema está passando para o nosso corpo. A alma pode mandar, pode passar uma mensagem para você, dizendo assim, faça isso, uma coisa errada. Por exemplo, toma aí uma latinha de cerveja, isso não vai fazer mal e nem é pecado, não.
Pode ou não pode fazer acontecer isso? Tem alguém aí para falar. Pondo em prática o que ela deseja em todas as áreas da nossa vida, para satisfazer os seus desejos, que vai levar a alma a pecar com o corpo, ou vai agradar a Deus. Ou peca, ou não peca. Se não pecar, está agradando a Deus. Aqui, Aliás, pastor. o pecar hoje em dia, eu tenho assim, o pastor Edgar fala sobre isso, ele diz assim, que os pecados Jesus já levou lá na cruz, mas que a gente pratica iniquidade. O que vocês me falam disso aí, gente? Pode falar, está liberado. Eu acho que iniquidade é pecado da geração, né? Que nós repete. Iniquidade? É que nós repete daí na nossa geração. Porque não há nada de novo debaixo do céu. A palavra de Deus fala. Sei. Quem concorda com isso aí? Que ele falou. Aqui é lugar de nós falar a real, tá? Pode falando. Pode abrir a boquinha aí e fala aí. Peraí, eu falei que veio aqui agora na minha mente aqui agora. Na sua cabecinha. Viu, pastor? Tem um verso aqui. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Realmente é isso aí. Foi um cara estava querendo matar um pastor, aí enfiou a arma nele e falou esse versículo pro cara que queria matar ele. Falou assim, não, eu não vou ter vencer, não. Desse jeito que você falou, desse versículo que ele falou. Coisa incrível. Tem alguém mais para falar aí, gente? O Luiz escondeu? Cadê? Fala aí, irmãos. Ensina nós. Pode falar, gente. Tem uns veteranos aí que tá calado aí, ó. Nós temos que aprender. Fala aí, pastor Elton. Pastor, eu estou um pouco não, bastante rouca, né? Porque esse clima aqui de Brasília é um clima de deserto. Então, Peraí que a Aline ô, Luiz, espera um pouquinho que a Aline tá falando, moço. Fala, Aline. então, tô rouca aqui, né? Esse clima ruim, mas assim, Manda com rouquidão, com tudo. antes eu achava que não sou digna de fazer uma oração, não sou digna de pedir certa coisa para Deus, né? Mas aí depois eu comecei a mudar o pensamento, principalmente, né, depois das aulas, né, com o senhor e também com o pastor Eder Carlos, na mentoria também. Assim, mas eu penso que, assim, né, não, todos nós somos meros pecadores, né? Ninguém é santo, mas tem também aquele tipo, eu falo pecado premeditado, que a pessoa ela pensa em pecar, por exemplo, igual o senhor acabou de falar por exemplo, da mulher se arrumar para ir para a igreja. Tem mulheres que realmente, por exemplo, já pensam em colocar uma certa roupa assim, tipo, não, eu vou colocar, tipo, para chamar atenção mesmo. Então, tipo, já é um pecado pensado, né? Tem isso também. Exatamente. Ô, Marcos, seu telefone aí tá ligado. Oi? Seu telefone tá ligado, assim, ó. Só você tem, na parte de baixo, você dá um toquezinho e já... Você quer Então, falar alguma coisa, Marcos, sobre ele? Então, tá. Continuando aqui. Olha, Deus criou a alma em algumas partes, né? É dividida em várias partes, porque nós temos aqui na nossa testa, aqui, ó, tudo aqui, pensamento,
seu pensamento, que é o mais usado. Pensamento, vontade, mente, memória, consciente, inconsciente, emoção. Então, Deus criou um pacote inteiro para nós. Eu estava em uma cidade, pregando numa cidade que chama Rio Verde, aqui em Goiás, uma cidade grande, é um município riquíssimo em agronegócio. Eu estava lá pregando lá. E tinha acho que era 2 dias que eu fiquei lá, ou 3. Acho que foi 3, era uma campanha. E aí, tinha um irmão, ele é casado com uma mulher, uma irmãzinha lá. E esse irmão, só que eu vi, ele chorou 3 vezes num dia só. De uma hora para outra, o irmão estava chorando. O choro vem da onde? Vocês sabem que o choro vem da onde? Da alma. Da alma, mas vem das emoções. Porque as emoções, ela é alegria ou tristeza sai da emoção, ela não é? Alegria ou emoção, tudo vem dela. E aí, quando foi no outro dia, tá lá o irmão chorando de novo. Eu falei assim para a mulher dele: seu marido chora por quê desse tanto? Ela disse: todo dia ele chora. Aí ela falou assim: vai lá em casa amanhã. Eu falei: tá, vou lá. Me deu o endereço, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, ele começou a chorar. Aí sabe o que eu fiz? Olha, o Toca e Revela dá muita facilidade para nós descobrir as coisas, revelar tudo que for preciso. E aí eu falei assim: Espírito Santo, por que esse irmão só vive chorando? Revela para mim o que é. Tem demônio nas emoções dele. Mal eu acabei de falar. O demônio já manifestou e deu um grito. Você me descobriu! Eu falei assim: eu? Foi eu não. Quem descobriu você foi seu pior inimigo, o Espírito Santo de Deus. Rapaz, de imediato esse demônio já fez as malas, moço. Sabia que esse aqui tinha que sair. Por quê? O demônio sabe quem tem mais experiência para mexer com libertação. Então, na hora, eu falei: pode fazer as suas malinhas, eu não sei por que você está aí atacando ele dessa forma, pondo ele para chorar, e ele não vai chorar mais, não. Acabou, que você vai embora agora amarrado, e fala assim: anjo de Deus, da equipe de Miguel, acorrenta, leva e lança no abismo. Levou. Aí, no outro dia, já não chorou mais, e acabou. Então, para nós é muito fácil, gente, para a gente fazer a obra de Deus usando essa unção do Toca e Revela, é muito fácil. Então, tudo aquilo que vai acontecendo, nós temos que decidir através do Espírito Santo. Tem pessoas que chegam e falam para mim: olha, só não dói o cabelo da minha cabeça, mas o resto tudo dói. E aí, o que você faz? É muito fácil. Você começa a fazer um levantamento pedindo para o Espírito Santo ir revelando, você vai descobrindo tudo, qual é o problema da pessoa. Todos que praticam Toca Revela aqui já sabem disso. O pastor Marcos é veterano, ele faz isso. Ele pegou esse dia e me mandou um vídeo, até pus no grupo. Ele pegou, não sei se foi dessa mulher lá, da ponte que queria suicidar. Ela tinha um piercing no umbigo, né, Marcos? Ela tinha um piercing. E na hora que você tirou o piercing, me fala direito como é que foi esse negócio aí. Liga aí primeiro aí. Liga no telefone. Foi a hora que ela tava com piercing. Aí tava os irmãos da igreja, eu falei assim: tem um pacto de sangue nesse piercing aqui. A hora que eu tirar, eu falei só pros irmãos, a hora que eu apresentar o piercing, que tá quebrado esse pacto de sangue, ela vai cair, ela não vai aguentar. Falei só pros irmãos, mas não deu outro. É forte. Aí você tirou o piercing, levantou assim, tirou a foto que eu vi. Levantei o piercing para cima e apresentei. Isso aí, eu quebro esse pacto agora. Depois que ela caiu, ela levantou e quebrou também.
aquele pacto de sangue, né? Porque se transformou num pacto de sangue, né? Foi, porque fura, né? E Fura. sai. Tem aqueles piercing também que vai no nariz, assim, ó. Então, É pendura aqui no escravidão, né? nariz. Aquele é demônio dizem que chama demônio do porco, né? No focinho do porco, aqueles que eles põem. Então, é muitas coisas que acontecem para a gente resolver. Você está querendo falar, Luiz? Então, pastor Antônio, eu tô aqui num evento aqui, e aí eu entrei dentro do Ah, tá no banheiro, evento. dentro do banheiro para participar do Toque Revela. É um evento de mulheres. Se Aí eu me preocupa, não. Aí, o que acontece, pastor? Eu ministrei numa irmã que está aqui. Daí ela veio, me chamou agora e conversou, eu ministrei várias vezes. E o último, teve uma ministração de anjos, de cura, no corpo físico dela. E agora ela foi ativada no Toque Revela. Depois disso, ela, de tanto eu ministrar na vida dela agora, ela me contou que começou a fazer oração e foi ativada. Ela pergunta e o Espírito cola as mãos dela. Coisa maravilhosa. Coisa Mas então, maravilhosa. ela é obreira? Ela é Ela é, obreira? ela é obreira de uma igreja, só que mesmo assim, pastor, eu fiz um processo de libertação nela. Fala mais alto. Eu fiz um processo de libertação nela, porque ela tinha algumas maldições, né? E aí também derramamento de sangue, coisas que eu fui pedindo para o Espírito Santo, né? Responder, ministrar com sinais, enfim. E aí ela foi liberta, graças a Deus. E por último, ela tinha aquela doença do túnel de carpo. Não sei se o pessoal conhece. O túnel de carpo é uma inflamação nos ossos, assim, que a pessoa não consegue levantar nem os braços, não consegue fazer isso. E por último, agora, quando eu fui ministrar, o Espírito Santo tocou na vida dela e eu pedi para anestesiar e ela foi curada. Os anjos tocaram na vida dela também. Ela fazia movimentos também. Ela foi uma benção, foi algo assim tremendo. E agora ela foi ativada. Depois disso, ela foi ativada. O Toque Revela. Pois é, mas agora, meu filho, essa irmã, ela quer trabalhar, quer ajudar as outras pessoas? Então, eu vou perguntar para ela agora. Estou conversando com ela aqui Se ela agora. quiser, passa o meu nome para ela e eu coloco no grupo para ela aprender. Que a gente tem que ir pegando as pessoas dessa forma, para ir Amém. Glória. aumentando. Nós já Amém. estamos com, não sei se você viu lá, nós já estamos com 550 pessoas a minha meta nesse ano é para inteirar pelo menos 1.000 de ministros. Opa! Aí é maravilha. Vocês aí, ó, vocês vão ajudar aí, vocês têm que ajudar. O pastor Marcos deve conhecer alguém que está interessado. Não, Marcos, se você tiver, manda para mim que eu coloco no grupo, tá? Continuando aqui, vamos ver então. Eu falei agora e parei, foi sobre esse sistema espiritual do homem e da mulher, que é muito perfeito. Mente, vou falar da mente aqui. A mente foi atribuída por Deus para interpretar as funções que vêm do cérebro, tais como a nossa linguagem, os sentidos. A mente tem relação com as ações também do inconsciente, também com os nossos pensamentos, intuição, inteligência para o bem ou para o mal. Veja bem, olha, vou fazer uma pergunta aqui, hein? Ela foi atribuída por Deus para interpretar as funções que vêm do cérebro, tais como a nossa linguagem. Quero dizer para vocês que já mexe com libertação ou não, que estiver aí, se o diabo tomar conta da sua mente, ele vai fazer você de gato e sapato. Porque a mente que comanda mais no sistema espiritual. Se eu estiver pregando numa igreja, ou for orar para alguém, e manifestar um demônio,
e ela não ter domínio mais, sair correndo, bater a cara numa parede, cair, é porque dominou a mente dela. Tem gente que manifesta, mas está vendo o que está acontecendo. Fica tentando dar murro no ministrante, chutar, aquilo dali não está na mente, está em outras partes. E, então, se a pessoa manifesta com a mente, e se ele dominar a mente de uma pessoa, ele põe para suicidar, ele põe para fazer tudo que desagrada a Deus. Tudo. A mente é fatal. Se ele capturar a mente de uma pessoa, aí só o Espírito Santo para tirar, dominar e arrancar isso. Olha, a mente, né? Ela foi atribuída, então, por Deus para interpretar as funções que vêm do cérebro. Então, o cérebro dá ordem para a mente, para o sistema espiritual, tais como a nossa linguagem também, os nossos sentidos. A mente tem relação com as ações do inconsciente. Você sabe o inconsciente? Olha para você ver uma coisa que eu descobri. Nem foi eu, foi a Silma, que ela é do Toca Revela tem 10 anos, e eu ajudo a fazer um culto na segunda-feira. Eu e ela aqui em Goiânia, comandar um culto de libertação na segunda. E uma moça, o diabo estava escondido, gente. Olha para você ver que coisa incrível. No inconsciente dela. Nós nem sabemos como é que funciona o inconsciente da gente. E quando ela teve a visão, o Espírito Santo mostrou para ela. Está dentro, e falou claramente para ela, está dentro do inconsciente dela. Por isso que ela não estava sabendo o que ela fazia para poder escapar desse demônio. E foi quando ela falou, Espírito Santo, revela esse demônio que está dentro do inconsciente dela. Aí revelou. Aí ela manifestou. E ele ficou muito nervosinho. Nervosíssimo. Dizia que não saía, mas teve que sair. Então, é muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha mexido com o inconsciente de ninguém. Eu acho que vocês aí também não. Porque é um caso raro. Um caso raro. E outro caso raro que aconteceu nessa semana, o apóstolo Paulo lá de Manaus, ele ministra o Toca Revela e está muito usado. Ele disse para mim que foi fazendo uma quebra de maldição numa irmã e foi quebrando, quebrando, anulando, anulando, e não acabava. Então, ele pegou e falou assim, Espírito Santo, há quanto tempo entrou esse par que transformou-se numa maldição na vida dessa irmã? Já tem uns 100 anos atrás, ela caiu. Se tem ela falou, mais de 100 anos, você pode usar isso, tá? Tem mais de 20 anos que tem esse par que se tornou uma maldição nessa família. Se tem mais, toca e revela, a pessoa caiu. Quando é sensível, é muito fácil. Aí ele falou assim, tem mais de 200 anos que está nessa família, caiu de novo. E ele foi falando, 300, 400, quando terou 500 anos, foi quando começou a maldição, a macumbaria, que os parentes dela eram tudo macumbeiro, e ela pequenininha ia na macumba com a mãe. Na próxima, quando ela começou com 500 anos, mas agora, recentemente, a família não parava de mexer com macumba. Imagina um problema geracional de 500 anos atrás, irmão. Tem lógica. Se você for falar isso aí para um religioso, ele vai dizer, você está doido. Mas ele disse que pôs ela para repetir a oração, porque nós mesmo, como ministrante, nós não temos autoridade de quebrar maldição da família de alguém. Você é apenas um ministrante
que vai ditar a oração, a quebra, e a própria pessoa que tem que quebrar. Ela que tem autoridade para quebrar. Não foi nós que fizemos isso, mas nós instruímos para ela poder, a pessoa, quebrar, anular os pactos que era feito nessa família. 500 anos. Eu lembro que eu orei para uma irmã de Porto Velho, o diabo falou na boca da mulher que manifestou. E eu falei, mas o que você está fazendo no Brasil? Você não é da África? Ele disse que veio da África. Tinha 300 anos na avó dela, ou bisavó, não sei. 300 anos. E ele era da África. Eu falei assim, mas aqui é Brasil, você tem que voltar para lá. Aí ele ficou assim e tal, né, bravo, nervosinho. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, então. Você vai pegar essas maldições que você põe nessa família. Anjo, amarra tudo nele, pendura tudo nele. Começando desde os 300 anos lá. Amarra tudo que ele colocou na família, amarra tudo nesse demônio. Aí foi papá. Então, você prefere ir para África ou prefere ir para o abismo? Rapidamente, o pastor Marco, ele disse assim, para África, África, eu sou príncipe na África. Ah, é? Anjos, já está tudo pronto? Abra a porta do abismo e jogue lá dentro. Ó, pai, esse bicho ficou bravo demais, rapaz. Ele gosta de enganar os outros, eu peguei e enganei ele. Para ele saber que nós somos mais inteligentes que eles. Então, esse negócio acontece com a gente trabalhando. A gente aprende ministrando. Então, se der uma brechinha, ministra para vocês aprenderem. Entendeu? Continuando aqui, ó. Depois do inconsciente, também com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, por exemplo. Olha, pensamento, todo dia você tem. Não sei quanto de pensamento que você tem por dia. Imagina. Você pensa cada coisa. Eu imagino que dá. Será que dá 1000 pensamentos por dia? Você acha que dá, Wellington? Você está quietinho aí? Você acha que dá 1000 pensamentos por dia numa pessoa? Liga aí embaixo. Muito mais, ainda mais que tem problema de pensamento acelerado, né, que dá o nome, né? A pessoa pensa mais de, acredito, muito mais de 10 mil. Já pensou aqueles caras que vendem as coisas lá em São Paulo? Ou no Rio? Muita coisa. Você acha que dá mais de 1000 pensamentos numa Muito, pessoa? muito mais. Muito mais. Através dos pensamentos, os problemas chegam e entram no sistema espiritual de um homem, de uma mulher. Verdade. Só que, porém, o diabo não conhece os nossos pensamentos. Não é isso? Não conhece. Não conhece, não sabe o que nós estamos pensando. Imagina se esses caras soubessem o que nós estávamos pensando. Estava lascado, estava. E hoje, engraçado, está sendo usado por Deus também, né? Por questão, eu fiz uma live falando sobre isso, porque o diabo é mentiroso para botar na mente da pessoa que a pessoa é inválida, a pessoa é pecador. Ela está. É, E quando a pessoa acredita na invalidação dela mesmo, então ela dá uma segunda opção. Agora, a única opção que você tem é tirar sua própria vida, tomar chubinho. exatamente. É isso mesmo, rapaz. O pastor Marcos estava falando que essa irmã que ela quer suicidar lá, essa pessoa, põe lá, falando assim, tá, para você acabou, papapá, ele vai jogando um monte de coisa em cima. Ainda bem que os nossos pensamentos, ele não pode saber, só Deus, só o Espírito Santo sabe. Então, você pode usar os seus pensamentos na obra de Deus, sabia? Como? Espírito Santo, toca agora na vida da dela, se revela, mas você não vai falar, você vai só pensar. Tem algum problema nela? Leva para trás, com sinais. Só no seu pensamento. Às vezes eu vou fazer toca em revela, quando eu estou pegando na mão da pessoa, às vezes quando eu vou falar, eu falo, não vou falar. Mas antes de eu
de eu falar alguma coisa ou pensar nela, a pessoa já cai. Por quê? Se você treinar nos seus pensamentos, bastante, fazer bastante, meu pastor Marco, treina nos seus pensamentos para você ver. Você pode falar as coisas que não poderia falar ali perto das pessoas, para um irmão, um irmão. Por exemplo, tem uma mulher que você quer, precisa de orar. Basta você pensar assim, ela foi estrupada, pai, já caiu. Só pensou. É um modelo muito incrível o pensamento para você usar na obra de Deus. Muito legal. E aí você pode pensar em outras coisas se quiser, vai caindo. Então, quando a pessoa é sensível para revelar, é muito fácil você ajudar ela. O duro é aquelas que são trancadas. Trancada é complicada. Desse jeito. Bom, pensamento. Intuição também faz parte do sistema espiritual. Intuição é tipo uma visão, né? Acho que sim, né? Estou sentindo que vai acontecer um negócio ali, vai e acontece. É isso, né? Que eu imagino, né? É intuição. Inteligência. A inteligência, ela pode servir para o bem ou para o mal. Tem as pessoas super inteligentes, né? Mas faz bomba lá e mata muita gente, né? A inteligência é muito usada por Satanás também. Então, vocês podem vasculhar essas partes, pedindo para o pessoal revelar se tem alguma coisa que está prejudicando a pessoa. E o poder das trevas prefere dominar o homem quando ele toma a mente e passar a comandar todo o sistema espiritual que pertence, ligado na alma, forçando a pessoa a fazer o que ele quer. Tipo vícios, briga, separação, matar, roubar, destruir. Quando isso acontece, o homem passa a viver nas trevas. Isso acontece quando um demônio se instala no cérebro, comandando a pessoa, né? Influenciando as ordens liberadas para a mente. Olha, gente, é incrível, mas nós temos que... Verdade. Tu vê que a Eva foi atentada por uma conversação, né, da serpente, que na conversação foi retribuindo até ela fazer o ato, né? Exatamente. Bom, nós já passamos do horário há muito tempo. Quer ver? Já é 9 horas e 21 minutos. Já foi 21 minutos que já terminou a aula. Mas, vamos lá. Quais a pergunta de alguém? Pode perguntar, fala alguma coisa aí, que só eu falando aqui, eu canso aqui hoje. Tem alguém falar aí? Mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta sobre a apostila, que hoje ela está mais um pouco aberta, né? A questão de possuir a apostila, né? Tem a E apostila. essa apostila que vai ser essa que está no... Aqui a apostila aqui, ó. Vou mostrar, ó. Vou dobrar a capa dela. Ela ficou muito grossa, 384 páginas. Tá vendo aí a grossura que foi tecido de porco? Olha a grossura. É muita coisa. Acabei. 384 páginas. A capa dela aparece aqui, ó. Você pode pôr qualquer uma dessas aulas aí, ó. Muita coisa. Então, aqui tem 18 estudos aqui nela, 18. Eu ainda vou aumentar mais depois. Então, vou falar real para vocês. Gastei R$ 1.600 para organizar essa apostila e colocar os estudos. Eu ainda tenho, aqui que nós estávamos falando aqui, ó, escrito aqui assim, nessa apostila antiga, tá vendo? A mão. Eu ainda vou gravar e transformar em escrita muitas coisas boas ainda e vou estar mandando para o grupo. Você queria saber a respeito do que, Suelton? Não, então, todo que adquirir, por exemplo, pelo link e tal, eles vão ter a participação também dessa partição
Por quê? Porque um poder dado na mão daquele que não sabe operar vira uma tragédia. Vira. Então, assim, desculpa, tá falando essa verdade, né, assim, um pouco. Então, como o senhor falou que vai abrir um pouco esse campo de apostila, né, para quem quiser adquirir, vão adquirir muitas pessoas, né, em todos os crédulos também, né, católico e tal. Será que vai poder usar no Toque Revela? Você fala o ensinamento aqui da apostila, alguém que não é crente? Porque vai estar aberto para venda no link, né? Então a pessoa pode acessar lá e... Mas eu vou te falar a real, pastor Elton. Pois Quem não. não é crente, tem medo até de pegar numa apostila que é de crente. Eles não compram, não. Quem compra isso aí é só crente mesmo. E crente já sabe como é que funciona. Tem uns curiosos aí que compra tudo, né? Tem uns curiosos. Então, Ô, aqueles que... pastor, Eu vou falar real, só um pouquinho. Vou te falar real. Eu fiz isso aí, pus na plataforma do Crify. Quem quiser adquirir uma parte só da apostila, um estudo só, porque tem a relação, né? Ali é só entrar e comprar o que ele querer, interessou, para aprender. Justamente para mim localizar, para eles me encontrar e querer fazer parte do grupo Toca e Revela Escola, para aumentar, tanto no Brasil como fora. Eles vão me conhecer, vai saber como é que funciona, vai ver os vídeos, que eu tenho uns 200 vídeos aí no YouTube. E aí, os que vão interessar, vai me procurar. E aí, vai aumentar os ministrantes. Entendi. Quanto é lado. É isso que foi o meu pensamento quando eu estava fazendo. Não era tanto para vender e para ganhar dinheiro, porque eu não sou dessa forma de ficar aí querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Meu negócio não é esse, meu negócio é ensinar de graça. Eu não Não, cobro nada para ensinar. pastor, Antônio, a minha pergunta é a questão da impartição. Todo mundo que adquirir a apostila vai ter essa impartição ou naturalmente o espírito vai estar impulsionado quando adquirir a apostila? Essa é a minha pergunta. Na verdade, deixa eu receber aqui uma pessoa aqui. Na verdade, é o seguinte, pastor. Quando uma pessoa entra no grupo, eu oro também no grupo, que as pessoas que vão entrando já vai pegando a unção já. Mas eu vou estar ministrando na mão de quem quiser. Por telefone é a mesma coisa. Eu já ministrei no exterior e as pessoas estão fazendo a mesma coisa. E distância não tem nada a ver. Eu pego e ministro, a pessoa me liga, e aí eu ministro por telefone, vai acontecer do mesmo jeitinho como se fosse presente. Não tem Entendi. diferença, não. Eu vejo aí, sabe o quê? Muitas pessoas saem do Mato Grosso, saem lá de Manaus, Porto Velho, viaja lá, vamos dizer, para São Paulo, para o Paraná, atrás de curso, chega lá, ele aprende um pouco lá, recebe impartição e fala que agora você pode ir lá na sua igreja, vai acontecer. Vou te falar a real. A maioria, na hora que você está lá, a unção está com o ministrante, com aquela pessoa que é ministrante, a unção está com ele. E ali, naquele momento, qualquer pessoa que for ministrar vai acontecer. Mas eu quero ver na hora que ele chegar na cidade dele. Chega lá, não vai dar nada. Vai dar Tá. nada. Ué, mas eu peguei a unção lá, cadê a unção? Não está resolvendo nada e tal. E começa a ficar contrariado. É igual Saul. Saul profetizou na terra onde era profeta. Depois que saiu do mover do pedaço, não fazia mais nada, né? Não foi. Não dá nada. Eu vou te falar, também isso acontece porque o ministrante, às vezes, não ministrou na mão da pessoa de coração aberto. Por exemplo, quando eu vou ministrar em partição, todo mundo que eu ministro já sai fazendo, porque o meu coração é aberto, eu quero que aumenta. Aí as outras querem que segura, quer segurar. Aí não funciona, Deus não pode fazer, aceita isso. É assim que acontece. O que mais aí?
Ô, Você pastor, já... acho que tem gente também, assim, que não tem, assim, um certo interesse, né? Tem uma amiga minha que ela já é missionária e ela não tá no Toque Revela. Hum, O pastor Éder, ele colocou ela lá no grupo ABA. Aí lá tem um link, né? Mas é. antes dela entrar no ABA, ela falava assim: Ah, Aline, manda o link das aulas para mim, porque eu não tô lá no grupo. E antes uma amiga minha mandava para mim, e agora ela não tá mandando mais, eu quero assistir. Aí ela voltou a assistir e ela pegou e me mandou 2 áudios falando, né, que ela não ia mais assistir porque estava tendo muitos sonhos ruins e tal. Aí eu encaminhei Ah, o áudio dela, né, para o pastor Éder e ele respondeu que ela estava presa, que ela precisava sair da prisão, que o diabo não queria que ela visse a para verdade, né. Deus. Verdade. E ela, assim, eu não sei se ela não gostou da resposta, mas ela não quis mais entrar não. Pois então, ela tem que passar por uma operação. Pente fino. Você não vai com ela? Mas o senhor já fez com ela já, Você toque já fez com revela. ela? Fez O com sen ela? o senhor fez com ela. Fez? Uai, então ela voltou a cair porque ela voltou a magoar. Ficou com mágoa de alguém, voltou tudo as coisas, os demônios. Volta. É, Porque pode as ser. pessoas acham que acabou. Aí daí um mês ou menos, ela magoa com alguém. O que que a Bíblia fala? Volta tudo dobrando. Ela, Entendeu? assim, ela é como eu, né, ela cresceu numa igreja muito tradicional e tal, aí ela: "Ai, Aline, tem muita coisa que eu não entendo e não sei o quê", e ela fica se questionando, e eu falo: "Mas eles falam tudo dentro da Bíblia, pelo amor de Deus, tudo que eles falam, eles provam dentro da Bíblia". Então, assim, Então, não sei, acho que é meio complicado. Tem ó, gente que não abre. eu imagino, Aline, que os pastores religiosos, acho que eles vão ser julgados diferente das almas que não é pastor. Acho que vai, desses religiosos. Porque ele está atrapalhando demais Deus libertar as pessoas. Fica ensinando as coisas lá, só light, 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 não tem coragem de fazer uma oração de guerra, num culto de guerra nas igrejas desses, 500 pessoas, 1000 pessoas, igreja grandona, só tem, ó, só din-din. Não deixa, não chama ninguém para fazer uma libertação total. Por quê? Vai se tornar um problema para o lado deles. As pessoas vão pensar, uai, por que que nesse tempo todo nunca aconteceu o que aconteceu hoje aqui? Então, o pastor está fraco. Eu acho que é isso que elas pensam, entendeu? É o que... Shalom, pastor Antônio Pedro. Fala, meu filho. Iapas. Pai, Rapaz, é o seu, moço. Você mudou o nome agora, né? eu tenho dois. O meu e-mail e o e-mail da igreja. Eu estou no e-mail da igreja agora. Você está no meio da igreja. Isso. Tem para dar uma boa Uai, noite para o senhor aí, para o grupo aí. rapaz, esse rapaz aqui eu falei de você agora mesmo, lá em Manaus. Não foi? Eu Oi. falei dele aqui, esse barbudo aqui que é lá de Manaus. É, foi Pastor Antônio Pedro. você que falou que tinha 500 anos lá da menina, mas cadê a menina? Não apareceu? Da Alessandra, foi. Verdade. Quem está falando aí sem ser o apóstolo Paulo aí? Cadê outro? É eu, pastor Antônio Pedro. Eu fui ministrar, tá com 15 dias. É. Fui ministrar numa assembleia. Eu jejuei 7 dias, tudo certinho. Aí, a hora que o culto foi uma benção. Foi, pastor, posso fazer uma oração? Se a gente estiver doente, enfermo, pode. O jovem caiu meio mundo doente, algumas obreiras. O pastor pediu para parar na hora. Pediu para parar. Vai vendo o que, que esse povo faz, pô. Oh, meu Deus do céu. Falei, Espírito Olha, Santo, e eles concordou. Vocês concordam? Amém. Eu falei Mateus 18, 18, que 2 ligar na terra, será ligado no céu. Que 2 desligar, mandei a palavra, Espírito Santo está liberado. Aí o pastor, não para, pelo amor de Deus, tá vomitando o povo aí. Aí fazer o quê? olha, é desse jeito que eles fazem. E Se a eles mulher fazem está oração enferma, contrária, o senhor se eles viu, a fazem mulher dele oração está contrária, enferma, às o vezes filho eu está fui. enfermo, está todo mundo O filho, enfermo. né? Então, tá desse jeito, rapaz. Fui pregar ali na Baixada ali, ó. Santista.
O vice-pastor manifestou e saiu correndo. E entrou dentro do carro dele lá, ele me chamou para ir lá rapidinho, que ele estava enfiando a chave no passatão, isso faz anos. Aí eu falei, Demônio, tira a chave do contato desse carro aí. Pode tirar a chave logo e desce daí. Tirou na hora. O vice-pastor. Então, essa igreja nossa está muito contaminada, gente. Nós temos que ajudar eles. Porque senão, muita gente que não vai ter salvação. Então, desse jeito. Eu falei agora mesmo, você falou dos 500 anos de macumba que entrou na familiagem, né? Que era só macumba. E aí você fez e quebrou isso, aí a menina ficou boa. Sim, mudou. Até no trabalho dela, ela era cuidadora e os velhinhos já estavam revoltados com ela já, ó. Queria tirar do serviço. Isso. É assim, ó, eu fui ministrando, porque eu tinha feito a ministração segunda-feira nela, eu fiz a outra quarta, né? Quando eu ministrei segunda-feira, aí o celular dela descarregou. Quando descarregou, eu ministrei sobre a descendência africana nela. Aí ela voou para trás. Aí eu sabia que tinha algo... O que eu queria falar para o pessoal, a descendência africana, aqui em Goiás, por exemplo, tem esqueci, carambola. É carambola? É assim, né? Quilombola. Quirambola. Quilombola. Dizem que os Olha, tinha quilombola. nela Diz que os a quilombola. descendência de quilombola e também de Zumbi dos Palmares, viu? Zumbi dos Palmares. Aí depois você manda para mim esse negócio aí, tá? Uhum. Deixa eu lhe contar uma. Eu estava fazendo uma administração agora à tarde numa menina, daí do grupo mesmo. E aí ela... Comecei a ministrar, ela começou a sentir o corpo dela espinhar e ela tem um problema que ela não consegue lembrar. Pega a aula tudinho, mas some da cabeça dela. Eu já tinha ministrado uma moça aqui que tinham colocado nela um espírito de... Meu Deus, o nome da... Tô esquecendo agora. É uma da mata. Aí, depois que eu orei nela, ela abriu a cabeça dela, entendeu? Aí essa moça, eu orei nela hoje. Ah. E aí, rapaz, ela começou a sentir o corpo dela espinhar. Aí ela se lembrou, 7 anos ela era sonâmbula, e andou, ela só acordava de noite, saía de